Temos aí bomba do Flávio Dino em pleno ano novo. Olha, agora quem tá em pânico é o senhor Rodrigo Pacheco. O Arthur Lira já teve um final de ano trágico aí, o senhor Arthur Lira. Aliás, desejo um feliz ano novo novamente a todas e a todos os plantonistas. Já faz uns 10 vídeos que eu tô falando feliz ano novo, né? É que se alguém não vê um, pelo menos vê o outro. Pois bem, vamos falar aqui do que aconteceu aí em plena virada de ano. E eu vou falar, fazia tempo que eu não via ministros do STF trabalhando em véspera de Natal, véspera de Ano Novo, ó, desde o Lewandowski, quando ele era ministro do STF, que a gente não tinha aí tanta coisa acontecendo aí em período de férias. Dessa vez, Flávio Dino, Alexandre de Moraes também tá trabalhando aí, mas Flávio Dino, o que aconteceu? Tá aí tendo, ó, já expliquei aí o caso em vários vídeos, não vou aí entrar em todos os detalhes novamente, mas tá tendo um imbróglio sobre as emendas parlamentares. E aí o Arthur Lira tentou enviar 4 bilhões e 200 milhões de reais em emendas para serem pagas. O Flávio Dino bloqueou, o Arthur Lira ali arregou para o Flávio Dino e falou, por favor, libera. O Flávio Dino liberou 1,7 bilhão, ou seja, 2 bilhões e meio ele não liberou. O governo Lula, através do ministro da Advocacia Geral da União, o Jorge Messias, mandou não pagar, mandou bloquear tudo, porque não sabia se a decisão do Flávio Dino estava ali 100% clara ou não, então até o Flávio Dino tomar outra decisão segue bloqueado. E aí o Senado entrou na briga e falou, olha, libera pelo menos as emendas que são do Senado, vá, libera aí que aqui no Senado a gente tem mais transparência e tudo mais. Eis que, em pleno dia 31 de dezembro, de manhã, o Flávio Dino falou o seguinte, e foi durante o dia, foram várias aí durante o dia. De manhã o Flávio Dino falou o seguinte, não vou liberar as emendas do Senado, tem mais transparência que a Câmara sim, mas não vou liberar essas emendas de comissão. São as mesmas emendas que a Câmara tentou liberar e que o Flávio Dino não liberou, depois ele liberou só as que tinham transparência. Ok, o advogado-geral da União falou o seguinte, ô Flávio Dino, você pode liberar pelo menos 350 milhões de reais para a saúde. Por quê? Porque tem uma coisa que é aprovado na Constituição, que tem um piso de quanto o governo federal tem que ali investir em saúde e em educação, que é o piso constitucional da saúde. O que acontece é o seguinte, desde o governo Bolsonaro, o Arthur Lira começou a abocanhar parte desse orçamento. E aí, para cumprir o piso constitucional da saúde, precisa liberar emenda. O Flávio Dino, obviamente, ficou uma fera. Como que para o governo federal cumprir o piso da saúde, o piso constitucional, ou seja, os investimentos para a saúde, precisa de emendas parlamentares? Quer dizer, chegou num ponto em que o governo não tem acesso ao orçamento. Se o Lula quiser cumprir o piso constitucional da saúde, ele não tem dinheiro, ele precisa pagar a emenda desses bandidos. Por lei que os parlamentares aprovaram. Então, o advogado-geral da União falou, o Lula entra até, mesmo a culpa não sendo dele, ele pode entrar até aí em maus bocados se ele não cumprir o piso constitucional. Então libera aí. Aí o Flávio Dino, olha, fim da tarde do dia 31, fim da tarde de ontem, o Flávio Dino liberou ali 350 milhões para a saúde. Parte são emendas aí da Câmara e parte do Senado de emendas que tinham transparência, mas que não tinham sido liberadas ainda. Então, fim de ano aí trágico, e na decisão o Flávio Dino fala, tem que mudar isso aí. Não pode o governo depender de emendas parlamentares para que esses pisos sejam ali cumpridos. Lembremos, para você ver como é difícil o Lula governar sem ter maioria no Congresso. Lembremos que o PT tem 72 deputados de 513. 72 de 513. Quer dizer aí que 481 não são do PT. Mas tem alguns que são de esquerda. Na votação crucial eles traem. Esses que dizem de esquerda, eles adoram defender uma pauta identitária que é extremamente impopular e falar que isso é pauta da esquerda para as pessoas despolitizadas demonizarem a esquerda. Na hora de defender a pauta de esquerda mesmo, que é a pauta econômica, eles não fazem. Não o fazem. Esses aí dessa esquerda que a direita gosta, chegaram a fazer manifestação pelo fim da escala 6x1, agora as pessoas não vão mais trabalhar 6 dias, eles querem uma escala que eles sabem que é impossível de aprovar, que é a escala 4x3. Aí o que acontece? Nessa manifestação, que eu inclusive falei, não vão, eu não iria, não vá, quem foi, viu ali
gente em cima do carro de som, acusando o Lula com fake news, dizendo que o Lula ia acabar com o FGTS e que o Lula estava atacando os pisos nacionais, os pisos constitucionais da saúde e da educação. Mostrei até aqui o vídeo. O vagabundo lá começou a me acusar, a me xingar nas redes sociais, a mandar os minions dele, que esse pessoal age igual bolsonarista, para me atacar e coisa do tipo. Eu mostrei, ele falava, repitam comigo, o Lula está atacando os pisos. Aí você vê, quem está atacando é o Congresso Nacional. O Lula não pode, nem se ele quiser, ele não tem a verba para isso. Ele é obrigado aí a pedir para o Flávio Dino, ó, libera essas emendas aí desses criminosos, porque senão a gente não pode cumprir esses pisos, que não sobrou dinheiro no orçamento aqui, porque a Câmara dos Deputados aprovou o orçamento de tal maneira em que eles têm orçamento, e não o governo Lula. Para você ver, as pessoas saíram às ruas para protestar por uma coisa, que era uma pauta econômica, chegaram lá e lhe deram de cara com o quê? Com fake news contra o Lula. E eu tinha avisado, hein? Eu tinha avisado. Esse pessoal aí em 2025, eles vão atacar o governo com todas as fake news possíveis. Prepare-se, viu? Os ataques ao Lula aí vão vir da direita, da extrema-direita, do chamado centro e dessa chamada esquerda, que é a esquerda que a direita gosta. Pois bem, voltemos aqui ao caso. O Flávio Dino liberou e falou, isso não pode ficar desse jeito. Ao mesmo tempo que o Flávio Dino liberou, o Lula, ele passou o ano novo na Granja do Torto. Ele ia para a praia de Inema, na Bahia, ali em Salvador. Ele voa para Salvador, ia para Inema, ia passar lá, só que ele cancelou. Fez uma tomografia também ontem, dia 31 de dezembro, o Lula estava fazendo tomografia também, que constatou uma melhora, assim, muito boa para ele. Ok, então passou na Granja do Torto, e ali ele também trabalhou. O Lula assinou ali a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025. Essa lei era para ter sido aí sancionada faz 5 meses, só que a Câmara dos Deputados estava, obviamente, os vagabundos estavam aí 2 meses de férias durante o período eleitoral das eleições municipais. Depois, eles estavam ali enrolando exatamente para deixar o Lula cada vez com menos tempo para aprovar isso aí. Foi aprovado e foi sancionado pelo Lula com vetos. O Lula vetou aí um aumento no fundo partidário, que ia chegar a mais de 1 bilhão. O Lula vetou o aumento no fundo partidário, menos dinheiro para esses bandidos roubarem. Tá. Aí o Lula também sancionou de maneira que agora tem uma trava para as emendas parlamentares. Então as emendas dos parlamentares não podem subir acima ali da inflação, do PIB e tal, porque eles aumentaram o valor de emendas em mais de 1000% em 3 anos. Fala, pô, mas a inflação é 4%, o PIB subiu 3% e você aumenta em 100% as suas emendas? Não pode mais. Então agora os parlamentares, eles passaram aí o ano novo, saiu matéria ontem à noite, e saiu matéria também hoje, de que a grande discussão aí nos grupos de WhatsApp aí dos parlamentares era a seguinte, eles querem chegar a 2025, vai ter eleição aí para a Câmara dos Deputados e para o Senado, e eles querem aprovar uma PEC, lembremos, PEC não precisa de sanção do presidente, uma emenda à Constituição que cria ali uma obrigatoriedade do governo Lula de pagar todas as emendas e que cria um calendário para as emendas, ou seja, o Lula vai ter que pagar não sei quantos bilhões para os parlamentares em janeiro, vai ter que pagar não sei quantos bilhões em fevereiro, e aí a cada mês vai ter que pagar tanto. Por quê? Porque aí hoje o único poder de barganha que o Lula tem é o seguinte, algumas emendas, uma minoria, não são de pagamento obrigatório, então o Lula pode falar, eu falo que vou pagar, empenha, né, que é separar o dinheiro ali público, mas não executa. Para executar, precisa ali o governo conseguir os votos em determinada votação, quando consegue, aí executa as emendas. Aí tá, é um poder de barganha que o Lula tem para aprovar o que ele quer. Que essa esquerda aí que gosta de despolitizar, gosta de falar que, tá vendo, é o Lula fazendo conluio com o Centrão. Eles querem, o sonho deles é que o Lula faça igual a Dilma, xingue todo mundo do Centrão e leve um golpe. E aí eles vão adorar, porque esse pessoal, na verdade, eles falam que são de esquerda, mas eles estão sempre ao lado da direita e da extrema direita. Aí o que acontece? Inclusive, muitos deles são compartilhados aí pelos filhos do Bolsonaro. Aí o que acontece? Esse é o poder de barganha que tem o Lula. Eles querem tirar. Por quê? Porque aí o Lula é obrigado a pagar todas, a executar todas as emendas. Mais do que isso, outro poder de barganha que tem o Lula é que nas emendas obrigatórias, que o governo é obrigado a pagar para os deputados, o governo faz assim, o deputado quer emenda em janeiro. Ele fala, não vou liberar agora não. Aí o deputado quer em fevereiro, o governo, não vou liberar agora não. Aí chega abril, tem uma votação importante, o governo fala, agora eu posso liberar se vocês quiserem.
se vocês votarem contra o que a gente quer, aí eu não libero não. Aí os parlamentares querem as emendas e falam, então a gente vai votar a favor. Aí o Lula consegue aprovar a reforma tributária, conseguiu mudar o teto de gastos por um teto de gastos um pouquinho menos pior, olha, bem menos pior, e essa esquerda votou toda contra, tá? Esquerda. Na hora da pauta econômica eles traem e votam contra. Conseguiu a reforma tributária, que essa esquerda aí também votou contra, conseguiu ali a primeira parte do chamado ajuste fiscal, que era assim, a primeira parte o Lula cria ali um espaço no orçamento, e a segunda parte o Lula aprova a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais por mês. Essa esquerda novamente votou contra. Eles sabem que uma coisa, que é aprovar a isenção do imposto de renda, depende da outra, que era aprovar o ajuste fiscal de dezembro, em dezembro agora, né? Mas eles votam contra essa. Por quê? Porque eles querem sabotar essa aqui. É isso, tá? Esquerda. Na hora da pauta econômica, eles votam contra. Pois bem, voltamos aqui ao assunto. O poder de barganha que o Lula tem é esse. Se todas forem obrigatórias, já perde o poder de barganha de não pagar. De falar, não, eu não vou pagar essa aqui, que eu vou usar esse dinheiro de outro jeito. Já perde esse poder de barganha. Se tiver um calendário para pagar, aí já perde o poder de barganha de falar, vou te pagar antes da votação tal ou depois da votação tal, porque aí é obrigado a pagar. Ou seja, o Brasil entra num parlamentarismo. Obviamente, isso é inconstitucional, vai parar no STF, mas não para por aí. O que já se está falando abertamente é que vai começar aí um pacote de maldades contra o governo e contra o STF com pautas bomba. Pautas bomba é o que o Eduardo Cunha fez contra a Dilma. Obviamente, o Lula não é a Dilma. Mas essas pautas, em teoria, elas pioram muito a economia, e foi isso que foi feito no governo Dilma. O Lula tem uma crença no governo Lula, que muita gente que está assistindo esse vídeo talvez tenha a mesma opinião, que é, se a economia melhorar, as pessoas magicamente vão atribuir a melhora da economia ao Lula, a melhora das suas vidas ao Lula, e o Lula vai se reeleger com facilidade. Essa crença dessas pessoas do governo era muito válida em 2006, quando o Lula ganhou a eleição, em 2010, em 2014 já não era. Em 2014, quase que a Dilma perde no melhor momento econômico da história do Brasil. Quase que ela perde. Em 2022, quase que o Bolsonaro ganha no pior momento econômico da história do Brasil. Então, não. Hoje as pessoas não associam mais a melhora ou piora da economia ao governo. Muita gente vota porque, nossa, eu vou votar naquele cara porque ele é contra banheiro trans nas escolas. Enfim. Não, mas eu tô passando fome aqui com o Bolsonaro, mas vou votar nele porque ele é contra banheiro trans. E acabou. E a pessoa fica naquilo. E fica ali involucrada naquele assunto que não tem nada a ver com a vida dela, que não vai mudar nada na vida dela, mas ela vota por aquilo. E aí, parte aí da assessoria do Lula, até hoje não entenderam isso. Aí o que acontece? Eles acham que a economia melhorando melhora tudo. Só que se tiver pauta bomba, a economia não melhora. Ou se melhorar, melhora menos. O mercado financeiro já começou, e lembre-se, o mercado financeiro são esses banqueiros bilionários que são chefes desses deputados. Eles mandam, os deputados fazem, tá? Eles já começaram a sabotar a economia fazendo o real desvalorizar e valorizando o dólar frente ao real, porque isso causa inflação. Causando inflação, para tirar a inflação, tem que aumentar os juros. Se aumentar os juros, tira mais 100, 200, 300 bilhões dos cofres públicos para ir exatamente para o bolso desses banqueiros vagabundos. E aí o Congresso Nacional, colocando pauta bomba, eles aumentam mais o dólar, a inflação aumenta, aumentando os juros. Toda vez que aumenta os juros, o emprego baixa, a atividade econômica baixa e causa crise. É isso que eles querem. Crise de duas maneiras. Aumentando o dólar, já começa a causar ali uma inflação, uma crise. E dois, quando vem aí o remédio para a alta do dólar, que é aumentar os juros, mais crise ainda. E aí, três, é a terceira que entrei com tudo. Congresso Nacional com pautas bomba. Obviamente, novamente, o Lula não é a Dilma. O Lula faz muita articulação. A Dilma era uma presidenta, e é hoje presidenta do Banco dos BRICS, técnica. Se a Dilma tá lá, na China, lidando com gente séria, a Dilma é a melhor presidenta do Banco dos BRICS da história, ganhou até medalha do presidente da China pelos serviços prestados. Os outros presidentes dos bancos dos BRICS não ganharam. A Dilma acelerou aí o processo de desdolarização do mundo. A Dilma tá aí, ele é a maior pedra no sapato dos imperialistas aí dos Estados Unidos e da Europa, principalmente dos Estados Unidos. O Lula, ele, apesar de ser técnico, ele também é político. Então o Lula não vai deixar que isso aconteça. E o Lula tem um aliado muito grande que é o Flávio Dino. Hoje o Congresso Nacional está em pânico com as investigações aí da Polícia Federal das emendas parlamentares. Então hoje o jogo está diferente. Na época você tinha um judiciário todo contra a Dilma,
o mercado financeiro contra a Dilma e o Congresso Nacional contra a Dilma. Hoje você tem o judiciário não está contra o Lula, o judiciário está aí imparcial, está indo para cima desses bandidos do centrão, né, do direitão, todos de direita, e do bolsonarismo. Você tem o Lula que consegue fazer política, que consegue articular aí, apesar de não ter maioria, e você tem o mercado financeiro contra o Lula. O mercado financeiro, sim, contra o Lula, 100% contra o Lula. E uma esquerda dizendo que o Lula é neoliberal, com fake news, sendo que você vê aí as reações do mercado financeiro. E tem uma imprensa contra o Lula. Passaram o ano novo aí disseminando fake news de que as estatais deram prejuízo de 1 bilhão, de sei lá quantos bilhões. Sendo que não é prejuízo, é investimento. É aquela, você está na sua casa, você compra um painel de energia solar, custou 10 mil reais. Aí vamos supor, você fala, nossa, esse ano nós tivemos prejuízo, nossa, que coisa. Não, você está investindo para daqui a alguns meses, sabe, sei lá, 10 meses, 15 meses, 20, 30 meses, você vai estar recuperando em muito o seu investimento de volta quando você pagar muito menos de conta de luz por um tempão. Então não era um gasto, é um investimento. As estatais sob o governo Lula estão investindo para lucrar muito mais lá no futuro, mas a imprensa não conta isso. E a imprensa, para fazer o cálculo de que teve déficit, ou seja, prejuízo nas estatais, tirou Caixa, Banco do Brasil, Petrobras e Correios. Como é que tem? Se você juntar todas as estatais, dá um lucro exorbitante. Mas eles tiram as que dão o maior lucro e colocam só as que fizeram mais investimentos para falar que deu prejuízo. Essa é a nossa imprensa, tá? Aí você vê, caramba. Para quê? É para desinformar as pessoas de todos os lados. A pessoa assiste o canal achando que é de esquerda e vem discurso aí da esquerda revolucionária com fake news. Assiste o jornal aí da imprensa e vem discurso com fake news. Assiste um jornal de direita, vem discurso com fake news. Então é por todos os lados. O problema deles é o seguinte: a Polícia Federal tá para cima de todos eles e o Flávio Dino já mostrou, não tá para brincadeira. O Flávio Dino vai para cima dos senadores também aí nessa investigação, tá? Ele diz que tem mais transparência, mas que não vai liberar o resto das emendas. Liberou aí as da saúde para cumprir o piso constitucional. De resto, não vai liberar, a não ser que o Senado apresente as atas das reuniões, atas que não existem. Deu ruim aí para os golpistas. E sabe o projeto de anistia para o Bolsonaro? Deu ruim. Ninguém mais nem fala nisso. Os parlamentares estão mais preocupados em como eles vão continuar roubando dinheiro público e não querem nem saber de anistia. E estão preocupados em o que a Polícia Federal vai descobrir sobre essas emendas. E tem muita coisa para descobrir, viu? Só 4 bilhões. Lembremos que a polícia está investigando as outras emendas aí desde 2019 até hoje. Veremos. Eu peço aí sua inscrição no canal. Seguimos aqui 2025, que seja excelente para todos nós. Falou!